Aleluia, louvado seja Deus, graça e paz, amados. Estamos aqui nessa madrugada com Deus, nesse último dia de campanha. Eu e meu amigo também, Eric Melo, missionário Eric Melo, a qual eu agradeço desde já, todos os dias ministrando, mas logo após a ministração vindo para cá, para fazer essa live juntamente conosco. Eu lhe agradeço, meu amigo, em nome de Jesus. E desde já eu quero agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Já temos inúmeros de testemunho de pessoas que agradeceram, que já obteram vitória, não é verdade, Eric? Verdade. E louvado seja Deus, porque ontem nós ganhamos muitas vidas para Jesus. Na verdade, perdemos o número de pessoas que... Foram centenas de vidas, centenas de vidas. Glória a Deus, as pessoas estavam... Confessaram a Cristo como Salvador. A gente para tentou contar ontem à noite aqui. Mas foi impossível. Eu acho que deu umas 400 a 500 pessoas confirmando e dizendo que estavam fazendo aliança com Deus. Então, assim, o resultado tem sido muito positivo. O objetivo aqui maior, é claro, é a glória de Deus, é o agradecimento do nome do Senhor, e é que vidas venham ser impactadas por Deus. E esse é o nosso objetivo. Então tem nos deixado muito feliz, muito alegre ter visto o resultado, principalmente de ontem, porque a mensagem ontem, não sei se você lembra, a gente falando sobre Jacó e falando sobre decisões que mudam a história, e uma das decisões de Jacó para mudar a vida dele foi que ele decidiu fazer uma aliança com Deus. Então muita gente fez, e hoje, como resposta dessa aliança, Deus mais uma vez tem uma palavra para o teu coração. Amém, glória a Deus. Desde já lembrando que após a palavra que o missionário Eric vai estar deixando para nós vamos estar ministrando em nome de Jesus, em nome de Jesus, com um pedido. Pega o seu pedidozinho já aí, para depois, logo mais a palavra, nós colocarmos debaixo do nosso joelho, porque já diz a campanha aí, por esta causa eu me ponho de joelho. Você vai estar pegando o exame, você vai estar pegando o processo, você vai pegando aquilo que aos teus olhos é impossível, e vamos colocar diante do Senhor, e a causa que é impossível a nós vamos tornar para o Senhor, para que Ele possa fazer maravilhas. Eu creio no poder da oração, eu creio num Deus que faz maravilhas, e eu creio que em nome de Jesus, antes que venhamos começar outra campanha, vai ter gente aqui agradecendo ao Senhor, porque deixa eu dizer para vocês, já vamos entrar normalmente todo, agora não é mais de 1h da manhã, agora vai ser à meia-noite. Lembrando que o Senhor já colocou no meu coração e já até confirmou no coração do Eric Melo, não é verdade, Eric? Para estar em nome de Jesus, sempre mãe. Estaremos fazendo alguma campanha, sempre estaremos entrando aí de alguma forma aí. E o que Deus for ministrando ao nosso coração como tema de campanha, a gente vai estar entrando aí, tá bom? Fazendo algumas mensagens específicas. Eu tô acabando de terminar uma mensagem, eu estou estudando já há alguns meses, uma mensagem sobre depressão, sobre ansiedade, tá bom? Sobre síndrome do pânico. O que é que a Bíblia nos mostra como cura para isso? Então, acredito que próxima semana eu já vou estar com essa mensagem pronta, e eu desejo ministrar ela para o teu coração, já que não tem como muita gente estar conosco na igreja, até porque o culto hoje, né, você estava no culto, eu não estava, mas o culto hoje, mais uma vez, a igreja quase que não comporta o espaço físico de pessoas, então aqui nessa live a gente vai mais uma vez trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, tá bom? Hoje, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, eu vou trazer aqui uma palavra de Deus para a tua vida, encerrando essa campanha, tá bom? A gente está só fazendo os agradecimentos aqui, conversando sobre alguns assuntos. Semana que vem, aqui na igreja da Renalda, tá bom? Aqui no Bessa, na Washington Luiz, é isso? A Washington Luiz, você já conhece o endereço. Semana que vem eu vou estar ministrando na sexta-feira no culto da Vitória, tá bom? Renata vai estar aí dirigindo o culto, louvando também com o Ministério de Louvor dela, com a banda dela. Então você é nosso convidado, fica aqui já o convite, tá bom? Hoje, sexta-feira, foi uma benção. Sexta-feira que vem, e a gente já está pensando aí um dia, não agora para um dia de sacrifício, mas agora para uma vigília, tá bom? A gente está tentando achar um espaço físico, um local físico que possa comportar as pessoas de forma confortável, para a gente fazer uma vigília abençoada e uma programação muito especial. Então desde já fica o nosso convite, fica o nosso aviso, o senhor vai falar, e já vou preparando a palavra aqui agora. E lembrando, irmãos, que logo mais amanhã, logo cedo, já vou estar viajando para Sorocaba, São Paulo,
Povo de São Paulo que nos acompanha, nós vamos estar aí. Eu vou estar postando o endereço para vocês, em nome de Jesus. E desde já, eu quero agradecer ao Senhor, porque já tem pessoas contando testemunho através dessa campanha. E é apenas o princípio do que o Deus vai fazer. Porque eu não acredito num Deus que colocaria um desejo de fazermos uma campanha e não fazer milagres e maravilhas através dessa campanha. De forma nenhuma. A Léo e a Suri couve achando, eu disse, Eric, eu tô tão cansada, mas eu louvo a Deus, porque quando a gente começa a falar desse Deus que é tão grande e tão poderoso, sentimos uma alegria no nosso coração, um gozo tão grande de ver que Ele renova as nossas forças, que Ele nos dá força. E a palavra que eu quero direcionar ao teu coração, só para dar aí pincelada, para Ele que entrar com uma palavra linda vinda do trono da glória, se encontra em deixa eu ver aqui, só um instante. Pega aí, vai meditando pra você aí. Apocalipse, isso. Apocalipse, é porque a missionária tá só Jesus na causa, tá? Apocalipse 16, que é 16, 17. Está feito. Só isso que eu quero dizer pra você. Deus manda te dizer nessa hora: está feito, meu amor. Está feito. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você não pode entrar, Ele entra. Aquilo que você não pode consertar, Ele conserta. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Basta você crer e ter convicção nessa palavra. Está feito. Está feito. É a palavra que Ele manda te dizer. Acabou-se. Creia tão somente. Pega teu papelzinho, pega o nome da abençoada que quer destruir a tua vida. Vamos orar, interceder. Um ato profético que Deus vai fazer maravilhas. E agora receba de Deus uma palavra poderosa através do missionário Eric Melo. Queridos, eu vou ministrar uma palavra agora para você, bem objetiva, certo? Essa palavra eu ministrei ela no dia do sacrifício aqui, tá bom? Algumas pessoas que vieram aí devem ter ouvido essa palavra, lembram dessa palavra. Eu quero ministrar ela mais uma vez essa noite para a tua vida, tá bom? Eu quero ler aqui no livro de Jó, capítulo 42, verso 1, que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó e disse, melhor dizendo, então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o meu conselho? Por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com os ouvidos eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Em outra tradução já diz o seguinte: Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam e veem o Senhor. Querido, olha bem para mim. O tema da reflexão dessa noite, na quarta-feira nós refletimos sobre Lázaro, refletimos sobre a ressurreição de sonhos de casamento, na vida familiar, na vida secular, de muita coisa. No dia de ontem ministramos sobre Jacó, um texto do Antigo Testamento, mais uma vez, onde falamos sobre direções de Deus, falamos sobre decisões que mudam a história. Eu lembro aqui que ontem eu falei sobre Jacó decidiu sonhar, mesmo estando no deserto. Jacó decidiu confiar em Deus. Jacó decidiu mudar de vida, independente do seu passado. E Jacó também decidiu fazer uma aliança com Deus. E no dia de hoje, eu quero aqui trazer uma palavra para o teu coração sobre a história desse homem por nome de Jó. A história de Jó é uma das mais belas histórias de toda a Bíblia Sagrada. Para que você tenha ideia, grandes filósofos hoje em dia, homens que muitos deles são ateus, por exemplo, Leandro Carnal, um filósofo que é ateu, um homem que diz que declaradamente que não acredita em Deus. Ele disse que um dos 10 maiores livros que ele já leu na vida dele e que ele já se encantou foi o livro de Jó, porque ele falou que essa história aqui, o sofrimento que esse homem passou, tudo aquilo que esse homem viveu, literalmente, não tem como alguém ter passado o que ele passou, alguém ter vivido o que ele viveu e ter superado como ele superou. Então a história de Jó ela traz muitos ensinamentos. O tema central do livro de Jó é por que o justo sofre. E quem sabe nessa noite, esse não é teu questionamento, quem sabe nessa noite tu não deve ter perguntado para Deus. A gente recebe todo dia várias e várias mensagens de muita gente falando a respeito de luta, de dificuldade, falando que quer tirar a sua vida, falando que está pensando em desistir, falando que está pensando em morrer, falando que está pensando que vai dar tudo errado, com síndrome de pânico, com síndrome de medo, preocupado com muita coisa. E de repente você deve estar se perguntando: por que tanto sofrimento? Porque muitas das vezes eu estou fazendo tudo certo na minha casa, na minha família,
família, no meu casamento, eu estou fazendo tudo correto e de repente eu só faço sofrer. Tem gente aqui que é como eu falei ontem, é como Jacó, é alguém que parece que a configuração da sua vida é a configuração de uma vida que veio para dar errado. É alguém que parece que nasceu e tudo na sua vida vai dar errado. Mas presta bem atenção nessa noite, presta bem atenção nessa palavra que eu vou ministrar agora para o teu coração. Jó era um homem que na época dele era um dos homens mais ricos, e a Bíblia deixa bem claro que no Oriente não havia homem mais rico que Jó. Lembrando que no contexto histórico, o mundo da época de Jó, que é provavelmente o contexto de Abraão, só se baseava literalmente no Oriente. Então esse homem aqui, por nome de Jó, era o homem mais rico da sua época, era o homem mais rico da sua geração. E detalhe, mesmo ele sendo rico, você sabe muito bem que o dinheiro tem o poder de afastar as pessoas, o dinheiro tem o poder de destruir as vidas das pessoas. Alguém já disse em um poema conhecido que o dinheiro, ele compra uma cama, mas ele não compra o sono, ele compra o sexo, mas ele não compra o amor, ele compra muita coisa, mas a felicidade ele não compra, ele compra o remédio, mas ele não compra a saúde. O dinheiro, a própria Bíblia diz que ele é a raiz de todos os males. É a Bíblia que diz, isso não é ditado de ninguém não, é a própria Bíblia que diz. E Jó, mesmo sendo o homem mais rico de toda a sua época, e mesmo sendo o homem mais rico de todo o Oriente, a Bíblia deixa bem claro, ele era um homem temente a Deus, era um homem sincero, e era um homem que se desviava do mal, era um homem que na criação dos seus filhos, ele não falhou. Você percebe em toda a Bíblia que grandes homens e mulheres de Deus, ou homens de Deus melhor dizendo, eram grandes homens de Deus, mas muitas das vezes falharam na criação da família, falharam na criação dos seus filhos. Por exemplo, muitos patriarcas falharam na criação dos seus filhos. Famílias patriarcais na Bíblia Sagrada foram famílias que tiveram problema na criação. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi um péssimo pai, falhou na criação dos seus filhos. Jó não, Jó até na criação dos seus filhos era exemplo, como empresário era exemplo, como homem de Deus era exemplo, como marido era exemplo. A Bíblia diz que quando Jó ele ia orar pelos filhos dele, ele orava não pelo pecado que os filhos deles cometeram, ele orava e dizia: Senhor, se caso os meus filhos pecaram, eu quero apresentar agora a vida de todos eles. Imagine, esse homem era um exemplo em tudo, e de repente começa a história dele. A Bíblia vai dizer que de repente os filhos de Deus, essa linguagem teologicamente falando, acredita-se que eram os anjos que estavam se apresentando diante de Deus. Os filhos de Deus aqui eram provavelmente os anjos, e a Bíblia vai dizer que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, Satanás veio entre eles. Jó não sabe de nada, e Deus agora com muito orgulho vai encher a sua voz e vai dizer a Satanás: tu viste o meu servo Jó, um homem temente, um homem reto, um homem sincero, um homem que se desvia do mal, um homem que era exemplo em tudo. E Satanás agora vai se levantar e vai dizer o seguinte: Jó é o que é porque o Senhor dá o que dá para ele. Jó faz o que faz por conta do que o Senhor já fez na vida dele. Ou seja, tu tem dado dinheiro, tu tem abençoado Jó financeiramente, tu tem feito Jó um homem próspero, um homem abençoado. Ele simplesmente só retribui. O que é que o diabo está dizendo? O diabo está dizendo para Deus que ninguém ama mais a Deus do que o seu dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Então o que é que o diabo está dizendo? Toca no dinheiro dele, toca na vida financeira, toca nos bens, toca na família, que eu tenho certeza que ele vai blasfemar. E agora, meu irmão, a vida de Jó, missionária Renata, ela vai começar como se fosse um teatro. Jó não sabe o que está acontecendo, ele agora vai ser o protagonista principal. É como se Deus fosse o diretor, e Jó não sabe agora o que está acontecendo. E o diabo vai investir contra a vida dele. Só que tudo aquele cenário que estava sendo montado, tudo aquilo que estava acontecendo pela vontade permissiva de Deus, era para o nome de Deus ser exaltado na vida de Jó. E eu já disse isso para você quarta-feira, e vou dizer de novo: quem sabe o cenário de algo que tu está vivendo, ou o cenário da tua vida, tem sido um teatro, tem sido um palco, para que a glória de Deus venha se manifestar. E muitas das vezes, como Jó não sabia, você não sabe. Quem sabe o diabo tem investido na tua família, tem investido na tua vida, tem investido no teu casamento, tem investido na tua área psicológica, tem tentado acabar e destruir com você constantemente. Mas sabe por que tu está de pé? Porque o Deus que está permitindo a luta é o Deus que está te sustentando. O Deus que está permitindo a luta é o Deus que está te sustentando pela mão forte, pelo braço forte dele. É a mão de Deus que tem sustentado a tua história. E a Bíblia diz que Deus vai dizer assim: olha, Satanás, tu pode ir, toca em tudo que ele tem, somente contra a vida dele tu não tocarás. Sabe o que eu aprendo aqui? É que toda ação do diabo contra a vida de um filho de Deus e de uma filha de Deus, ela só vai até onde Deus permite.
Como disse Martinho Lutero, dos pais da reforma, dos pais da igreja, ele disse o seguinte: o diabo, ele é como um cão na coleira, e é Deus que o controla. Ou seja, o diabo só vai até onde Deus permite, o diabo só toca até onde Deus permite. Eu quero dizer para você que está sentindo que o diabo tem investido na tua vida, na tua família, que o reino das trevas tem conspirado para acabar com a tua história. Eu quero dizer para você, Deus está no controle. O diabo não passa de um funcionário de Deus. Sabe por quê? Porque é ele agindo e Deus dando vitória, é ele agindo e Deus preparando um cenário de vitória para a tua vida e para a tua história. Mesmo assim foi na vida de Jó. Só que Jó não sabia, meu querido. Jó não imaginava. A Bíblia vai dizer agora que vai suceder um monte de notícia. A Bíblia vai dizer que os servos de Jó estavam no campo e de repente chegou a notícia e diz assim: Jó, acabaram-se os sabeus desceram em 3 grupos e levaram todos os teus gados, mataram todos os seus servos e só eu escapei para dar notícia. Enquanto o homem estava falando, chegou outro e disse assim: olha, veio um fogo do céu, matou todas as tuas ovelhas, 7.000 ovelhas morreram e só eu escapei para trazer a notícia. Eu imagino Jó dizendo: calma, acabou as ovelhas, acabou os bois, mas eu ainda tenho os camelos, ainda tenho meus servos, ainda tenho meus filhos, ainda tenho minha família. De repente, a Bíblia diz que de novo chega outro homem, enquanto um ainda estava falando, e disse assim para ele: Jó, eu tenho outra notícia, sabe qual é? Os teus camelos foram roubados, roubaram todos os teus camelos, mataram todos os teus trabalhadores. É a terceira lapada em cima de Jó, e Jó está lá, só recebendo, só segurando, só sendo ativado nele uma coisa chamada resiliência. O que é isso? Capacidade de suportar as dificuldades. E a Bíblia vai dizer aqui agora, chega o outro homem e vai dar uma notícia que é pesada, vai dizer assim para ele: Jó, teus filhos estavam dando uma festa na casa do filho mais velho, e de repente deu um vento nos 4 cantos da casa e morreram todos os teus filhos. 10 filhos exemplos, 10 filhos que faziam festa um na casa do outro, 10 filhos que serviam a Deus, morreram de uma vez só. A psicologia diz que a maior dor que existe na terra, é pesquisa e é comprovado, isso é fato científico, é a dor da perca de um filho. Agora imagina um homem de uma vez só perder 10 filhos. Imagina a mãe dos meninos, a esposa de Jó, de uma vez só perdeu 10 filhos. Foi uma lapada muito grande. Sabe o que aconteceu? Eu imagino o diabo dizendo: é agora que Jó vai blasfemar, é agora que Jó vai gritar, é agora que Jó vai dizer um monte de coisa. Sabe o que Jó fez? Jó disse assim: Deus me deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O Deus que me deu é o Deus que tomou. Eu não saí do ventre da minha mãe, eu não voltarei para lá. E mesmo assim, Satanás, o diabo não viu Jó pecar contra Deus, o diabo não viu Jó blasfemar contra Deus. Daqui a pouco a Bíblia vai dizendo no Novo Testamento, atenção nisso, que novamente os filhos de Deus, como eu falei, acredita-se que eram os anjos, foram se apresentar diante de Deus. E agora, quando os filhos de Deus se apresentaram de novo, Satanás veio novamente, e Deus disse com muito orgulho: visse tu, meu servo Jó, mexesse na família, mexesse na vida financeira, e mesmo assim ele não pecou contra mim. Sabe o que aconteceu? O diabo disse: toca na vida dele. Sabe por quê? Porque o maior amor que existe é um amor que você tem por você mesmo. Por isso que a Bíblia diz: ama o próximo como a ti mesmo. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Era isso que Satanás estava dizendo. E a Bíblia agora vai dizer que o diabo agora vai tocar na saúde de Jó, vai mexer na saúde de Jó, vai encher o corpo de Jó de chaga. Jó agora vai estar com mau cheiro no corpo. Jó agora vai estar no lixo, vai estar no monturo. A esposa de Jó chegou para ele e disse assim: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que foi que Jó disse? Mulher, tu estás falando como uma louca. Agora olha que coisa, Jó tinha todos os motivos nessa hora para acabar o casamento. Jó tinha todos os motivos nessa hora para de repente aí querer se separar da esposa, querer acabar o casamento dele. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que mesmo assim, Jó disse a ela: tu falas como uma louca. A mulher de Jó, na verdade, estava usando um contexto da época. Por quê? No Antigo Testamento não tinha essa noção de vida após a morte. Então o que é que acontecia? Após a morte, eles acreditavam que era o fim de tudo. Como Jó estava sofrendo, ela estava dizendo: amaldiçoa a Deus, Deus vai te matar e teu sofrimento vai acabar. Jó disse: tu falas como uma louca. Mas mesmo assim, Jó não perdeu o casamento dele. Quando Deus foi restaurar a vida de Jó, sabe o que aconteceu? Deus deu 10 filhos a Jó novamente. E detalhe, os 10 filhos que Deus deu a Jó, sabe com quem foi? Com a mesma esposa. Se Jó tivesse mandado a esposa embora, o casamento tinha acabado. Se Jó não tivesse paciência, ele tinha perdido o casamento dele. Mas sabe o que é que eu aprendo aqui? Paciência com quem está do teu lado. Porque tem gente que está do teu lado, está passando a luta que tu está passando, e o deserto é teu e a pessoa está sofrendo por tua causa. A luta é tua e teu marido
está sofrendo por tua causa, a luta é tua e tua esposa está sofrendo pela tua casa. Não perde o teu casamento, não perde a tua família, não perde aquilo que Deus te deu, não abre mão dos teus filhos, não abre mão do teu esposo, não abre mão da tua esposa. O deserto é teu, mas coloca na tua cabeça, tem gente sofrendo por conta de você e a luta é tua. Jó entendeu isso e mais uma vez a Bíblia diz que Jó não pecou contra o Senhor, e a Bíblia vai dizer agora que os amigos de Jó vão vir contra ele, vão ficar 7 dias em silêncio para ver se Deus mudava o quadro, e de repente Deus não mudou o quadro. Olharam para Jó e disseram assim: Jó está em pecado. Se a gente está jejuando, se a gente está fazendo campanha de 3 dias aqui no vídeo, se a gente está fazendo o que está fazendo e Deus mudar a situação, quer dizer que é pecado. Quem disse? Nem sempre fruto de luta demorada é fruto de pecado. Nem sempre luta que está demorando muito tempo é porque você está em pecado. Isso aqui é uma resposta de Deus para o teu coração, porque quem sabe tem gente apontando para você e tem gente dizendo assim para você: se tu está sofrendo o tempo que tu está sofrendo, e se tu está sofrendo como tu está sofrendo, é porque tu está em pecado. Mas eu quero dizer para você, Deus tem visto a tua fidelidade. Lembra do que Jó passou. Jó não estava em pecado, tinha gente apontando. Jó não estava em pecado, tinha gente dizendo que ele pecou, mas uma hora certa e no momento certo, Deus foi Deus que respondeu a Jó. Deus foi Deus que virou o cativeiro de Jó. Deus é Deus que vai virar o teu cativeiro. Então acalma o teu coração nessa madrugada, porque Deus está dizendo para você: a luta está grande, eu estou vendo a tua fidelidade, e em uma hora eu vou honrar a tua vida. E a Bíblia vai dizer que os amigos de Jó agora vão lutar, vão dizer um monte de coisa contra ele. Jó, tu pecou. Jó, tu traiu tua esposa. Jó, tu blasfemou contra Deus. Jó, tu está fazendo coisa errada. E Jó calado. Só que chega no capítulo 9 e no verso número 32, missionária, Jó estoura. Jó vai explodir. E Jó vai dizer assim, começar a dizer que Deus está lá e ele está aqui, Deus está longe dele, Deus não está contemplando ele, Deus é grande demais para entender a luta dele. Aí no verso 32 Jó vai dizer assim: Deus não é homem como eu. O que é que Jó está dizendo? Jó está dizendo que Deus é Deus e ele é homem. Deus não entende o que ele está passando. Deus não sabe a luta que ele está enfrentando. Jó no capítulo 9, acompanha a sua casa aí no verso 32, ele vai dizer, ele vai começar a desabafar. Ele vai começar a dizer algumas coisas para Deus sem entender nada. Ele vai dizer: Deus não é homem como eu. Deus não sabe o que eu estou passando. Quando eu era criança, a gente sempre criança costuma brigar no colégio. Quando a gente briga no colégio, a gente briga com alguém que é maior que a gente. Sabe o que a gente diz? A gente diz assim: eu estou brigando e posso apanhar porque a pessoa é maior que eu. Manda alguém do meu nível, manda alguém do meu tamanho, que você vai ver que a briga não vai ser desigual, a briga vai ser igual. Sabe o que Jó está dizendo? Eu estou sofrendo o que estou sofrendo, mas Deus é Deus e eu sou homem. Aleluia. Deus não é homem para saber o que eu estou passando. Deus não sabe o meu sofrimento, Deus não sabe o que é perder 10 filhos. É isso que Jó está dizendo. Jó está chamando Deus para uma briga. Jó está vivendo um dia de fúria. Jó está vivendo um dia de agonia. Jó está dizendo: Deus, tu não sabe o que eu estou vivendo. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Deus entende teus dias de fúria. Deus entende teus dias de agonia. Deus entende os dias que tu fala besteira. Deus entende os dias que muitas vezes tu não sabe o que fazer e começa a falar um monte de coisa, começa a reclamar. Tu não blasfema, mas tu reclama. Tu não blasfema, mas tu fala muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa: Deus te entende, meu irmão. Deus, quando viu a fúria de Jó, Deus entendeu. E Jó pediu para Deus descer como homem. Jó disse: Deus, tu é Deus, eu sou homem. Eu estou aqui como homem, tu é Deus. Então, ou seja, o Senhor não sabe qual que eu estou passando. Sabe o que é interessante? Jó pediu para Deus descer como homem, e Deus desceu como homem. A Bíblia vai dizer no capítulo 38 de Jó, no verso 1, que quando o Senhor foi responder a Jó, olha o que diz o texto: o Senhor respondeu a Jó através de um forte redemoinho de vento. Missionário, me ajuda. Para Deus responder a Jó, Deus respondeu através de o quê? Um forte redemoinho de vento. Na nossa linguagem, vento fala de luta, vento fala de dificuldade. E às vezes o vento está soprando, tu não está entendendo, mas é nesse vento que vai ter resposta de Deus. É nesse vento que Deus vai falar contigo. É nesse vento que Deus vai mostrar que Deus é Deus da tua vida. Lá em Êxodo, capítulo de número 15, lá pro verso 22, a Bíblia vai dizer que quando Deus foi ajudar o povo a passar o mar vermelho, Deus fez soprar um vento. Tem vento que Deus sopra para cumprir promessa na tua vida. A Bíblia vai dizer também em Jó capítulo 38 aqui, que quando Deus foi responder a Jó, Deus soprou um vento. A Bíblia vai dizer em Salmo 104, verso 4, que Deus faz dos ventos o seu mensageiro. Às vezes o marido fala, a esposa não escuta. A esposa fala, o marido não escuta. O pai fala, o filho não escuta. O pastor fala, a ovelha não escuta. Sabe o que é que Deus faz? Deus sopra um vento. Porque eu nunca vi um crente no vento ser bravo e não fica manso. Eu nunca vi um crente no vento correr e não diminuir o passo. Crente no vento, ele fica do jeito que Deus quer. Jacó era enganador, mas quando Deus se encontrou com ele, o vento soprou na vida dele e Deus marcou o encontro com ele deixou de ser enganador. Deus mudou o nome dele, Deus mudou a história dele. Eu quero dizer para você nessa madrugada, o vento está soprando
tudo, mas Deus está no controle de tudo. E é nesse vento que vai ter resposta de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus vai responder a Jó, capítulo 88, verso 2, olha o que Deus disse: quem é esse que escurece o meu conselho e as minhas palavras? Olha o verso 3, Jó 38, 3: cinge os teus lombos, porque como homem eu vou te perguntar algumas coisas e tu vai me responder. Eu lhe pergunto, missionária, capítulo 9, verso 32, Jó pediu para Deus descer como o quê? E agora Deus está respondendo como? Deus desceu como homem. Aí quando Deus desceu, Deus disse assim: cinge os lombos. Tu não pediste para eu descer como homem? Agora eu vou descer. Deixa eu te dizer uma coisa, Jó. Me diz algumas perguntas, eu vou perguntar algumas coisas a tu e tu vai me responder, Jó, tá bom? E a Bíblia vai dizer que agora Deus vai fazer algumas perguntas para Jó. Jó se queixou 36 vezes. Deus vai fazer para ele aproximadamente mais de 50 perguntas. Deus vai dizer assim: Jó, onde é que tu estava quando eu fundei a terra? Jó ficou calado. Jó, onde é que tu estava, Jó? Onde é que tu estava quando eu coloquei a pedra principal da terra? Jó, onde é que tu estava quando eu dividi as constelações? Jó, onde é que tu estava quando eu estava fundando o mundo? Jó, onde é que tu estava quando as estrelas alvas cantavam o meu nome? Jó, me responda uma coisa: qual é o peso do vento? Jó, me responda uma coisa: qual é o caminho da águia no céu? Jó, tu não sabe de nada, eu sei de tudo. Tu não é nada, eu sou tudo, tu não pode nada, eu posso tudo. Era isso que eu estava dizendo para Jó. Jó, tu precisa me conhecer, que te conhece. Eu sou Deus que cuida de ti, eu sou Deus que te sona, eu sou Deus que te formei antes mesmo de tu pensar em ser alguém. Lá em Efésios 4, a Bíblia vai dizer, Efésios 1:4, que o apóstolo Paulo diz assim: Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deixa eu dizer uma coisa: antes do mundo ser criado, Deus já tinha tua história escrita. Deus já tinha tua história na mão dele. E deixa eu dizer uma coisa: não tem como dar errado quem Deus escolheu para dar certo. Não tem como morrer de depressão quem Deus escolheu para contar testemunho. Não tem como ser um derrotado quem Deus escolheu para dar um testemunho, ação de graça e dizer que ele é grande na terra. Fica tranquila, fica tranquilo. Sabe o que é que tu está precisando, minha irmã? Sabe o que é que tu está precisando, meu irmão? É entender que nessa tua luta o teu Deus é maior que ela. Alguém já disse, eu repito essa frase: não diga para o seu Deus que você tem um problema, mas diga para o seu problema que você tem um Deus muito maior que ele. Diga para a sua luta que você tem um Deus muito maior que ela. Diga para as suas dificuldades que o seu Deus é muito maior. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no mar. Ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as trevas, ele tem poder sobre o céu. Aonde tu pensar, o teu Deus tem poder. Deus vai fazer algumas perguntas. Jó não vai responder. Jó vai ficar caladinho. Aí no capítulo de número, ainda no capítulo 40, Deus vai se apresentar e vai dizer assim: Jó, eu vou dizer para tu quem sou eu, Jó. Sabe quem sou eu, Jó? Eu sou aquele que digo para a relva, brota, e ela brota, Jó. Eu sou aquele, Jó, que com o sopro do meu nariz eu faço grandes cubos de gelo. Grande cubo de gelo para Deus é cubo enorme. Um cubo de gelo enorme chama-se iceberg. O dono do Titanic, diz a história, isso é fato comprovado, ele disse assim: nem Deus afunda esse navio. Sabe o que afundou o Titanic? Um iceberg. Sabe o que é um iceberg? Simplesmente um sopro do nariz do teu Deus, meu irmão. Teu Deus é grande demais, meu irmão. Teu Deus é grande demais, meu irmão. Sabe o que é pequeno? É a tua mente. Tu quer colocar Deus na tua cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não cabe na tua cabeça. Deus não cabe na tua mente. Tu quer que Deus caiba no teu pensamento? Esquece isso, minha irmã. Esquece isso, meu irmão. Deus é grande demais e tu é que é pequeno. Eu sou pequeno, nós somos pequenos. E Deus é eterno, Deus é grande, Deus é soberano. Deus disse: Jó, eu sou aquele, Jó, que digo para os rios nasçam, e no lugar deserto o rio nasce. Eu sou aquele que digo para os rios parem de nascer, e eles param, e ali se forma um grande manancial de água. Sabe o que Deus disse? Jó, eu sou aquele que chamo, Jó, cada relâmpago e cada raio pelo nome. A Bíblia diz que a história diz que todo dia cai por dia na terra aproximadamente mais de 1 milhão de raios. Então todo dia Deus chama 1 milhão de raios, cada um pelo nome, e eu acredito que ele chama cada um pelo nome diferente. E ele diz: sabe o que? Não caia na terra, caia no mar, para que não haja mortandade. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje um raio podia cair na tua cabeça, mas sabe por que não caiu? Porque Deus chamou ele pelo nome, ele chegou na frente de Deus, se apresentou, disse sim senhor, e Deus disse: caia no mar, porque eu quero guardar meu filho, eu quero guardar minha filha. Todo dia Deus te guarda. A Bíblia diz assim: não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: para você que não está conseguindo dormir, para você que está tomando remédio para dormir, essa é noite de libertação de Deus para a tua vida. Deus está falando com alguém agora: joga esse remédio fora, durma tranquilo, durma tranquila. Sabe por quê? Porque enquanto tu dorme eu estou acordado pelejando, enquanto tu dorme eu estou lutando por você, enquanto tu dorme eu estou trabalhando por você, enquanto tu dorme eu estou agindo por você. Deixa eu te dizer uma coisa: durma em paz,
Porque seu Deus não dorme, ele fica acordado. Então descansa hoje. Deus estava dizendo: Jó, eu sou grande demais para caber na tua cabeça. Jó, tu não é nada, eu sou tudo. Tu não pode nada, eu posso tudo. Tu não tem nada, eu tenho tudo. A partir do momento que tu começar a entender o tamanho do teu Deus, tu vai descansar. E nessa madrugada eu estou dizendo para você: deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, descansa em mim. Coloca esse remédio pro lado, vai dormir tranquila, vai dormir tranquilo, porque eu estou pelejando pela tua vida, pela tua causa, pela tua família. Eu estou pelejando por você. Jó não entendia isso. Aí Deus começou a dizer: Jó, eu sou grande demais para caber na tua cabeça, Jó. Tu não consegue fazer nada, Jó. Aí no verso número 42, para a gente encerrar, o texto vai dizer que agora Jó vai responder o Senhor, missionário. E ele vai dizer assim: bem eu sei, isso é muito lindo, que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos ou planos podem ser frustrados. Presta atenção nisso aqui. O que é que Jó está dizendo? Eu sei que Deus pode, e eu sei que nada que Deus planeja pode dar errado. Deixa eu dizer uma coisa: o teu Deus, na tua vida, ele tem duas coisas. Sabe o que? A primeira, poder. A segunda, controle. Jó entendeu que mesmo perdendo o filho, que mesmo perdendo dinheiro, que mesmo perdendo todos os bens que ele tinha, ele entendeu que o Deus que ele servia era poderoso e era soberano. Quem tem Deus como alguém que manda na sua vida, controla a sua vida e tem poder na sua vida, descansa. Deus está dizendo para você essa madrugada: eu tenho poder e tenho controle. Maravilha. Eu tenho poder e tenho controle. Na tua família eu tenho poder, eu tenho controle. Na tua vida sentimental eu tenho poder e tenho controle. Na tua vida psicológica eu tenho poder, eu tenho controle. No teu casamento eu tenho poder, eu tenho controle. No teu ministério eu tenho poder, eu tenho controle. Qualquer área da tua vida que tu esteja sendo afligido ou afligida, Deus tem o poder e tem o controle. Sabe o que é interessante? Quando alguém sabe que o seu pai tem o controle, descansa. Eu contei essa história uma vez aqui numa live, que foi rapidamente lá em Santa Cruz. Eu vou contar de novo. Uma criança estava no avião sozinha. E criança no avião geralmente chama atenção. Eu viajei agora há pouco para Fortaleza e tinha uma criança albino do meu lado. E esse menino chamava atenção, ele com um crachá pequeno, todo mundo olhava para ele. E ele lá jogando o seu joguinho, eu lembrei dessa história e agora eu estou lembrando dela novamente. Gary Chapman vai contar no livro As 5 Linguagens do Amor. Dr. Hernandes Dias Lopes também comenta isso no livro, que ele fala exatamente sobre Jó. Ele fala que, de repente, um avião estava em uma turbulência muito grande e uma criança estava viajando sozinha nesse avião. O avião estava quase caindo, estava uma agonia muito grande, todo mundo atemorizado, todo mundo preocupado, todo mundo agoniado. E de repente agora, o homem daquele avião, o comandante do avião, disse assim para as pessoas: ataquem os cintos, se prepare. As aeromoças disseram: todo mundo fique atento, porque iremos passar por uma grande turbulência. E a história vai dizer que de repente agora todo mundo estava agoniado, o avião agoniado, era a gente rezando, era a gente orando, era a gente chamando o seu Deus, era a gente orando do seu jeito, era a gente clamando do seu jeito, todo mundo desesperado. E a criança jogando no celular, e o menininho pequeno simplesmente aqui no celular, o tempo todo jogando, o tempo todo tranquilo. E de repente o senhor que estava do lado dele olhando para ele, percebendo aquela agonia. Daqui a pouco o avião se acalmou, tudo se acalmou. Quando tudo se acalmou, o senhor se levantou e foi até aquela criança. Ele continuou jogando, o avião quase caindo e ele jogando. E o senhor disse assim: meu filho, você viu o que aconteceu? E a criança disse: vi. Você viu o que está acontecendo? E a criança disse: vi. Você viu que o avião quase caía? E a criança disse: vi. E sabe o que ele disse? E por que você não se desesperou? E o menininho jogando. Diga para mim que você se desesperou. E o menininho jogando. Daqui a pouco o menino olhou para aquele homem: sabe por que eu não me desesperei, meu senhor? Porque o meu pai é o comandante da aeronave. Oh, glória a Deus, meu irmão. Estou sentindo Deus nessa madrugada, meu irmão. Quem tem Deus no comando da sua vida, descansa. Deus está dizendo para você nessa madrugada: descansa o teu coração, descansa a tua alma, fica calma, fica tranquilo. Deus está dizendo: eu estou profetizando para você que hoje, descanse, não se desespere, jogue o remédio fora, vá dormir tranquila, diz o Senhor para você nessa madrugada. Deus está dizendo para você hoje: descansa, mulher, descansa, homem, eu estou no controle de tudo. Diga comigo agora nessa live, diga aí na sua casa: meu Deus tem poder, meu Deus tem controle, meu Deus tem poder, meu Deus tem controle. Diga assim comigo: na minha família Deus tem o poder, Deus tem o controle. Na minha casa Deus tem o poder, Deus tem o controle. Na minha vida sentimental Deus tem o poder, Deus tem o controle. Nesse diagnóstico que tu recebesse essa semana, Deus está te dizendo: eu estou no poder e também estou no controle.
Descanse. Descanse. Deus está dizendo de novo para você: descanse. Aí de repente, no verso 5, Jó disse o seguinte para encerrar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se Jó, missionária, que era Jó, está dizendo que não conhecia Deus, e eu falei para você, um homem como Jó era um homem exemplo em tudo, era um homem crente em tudo. Se Jó, que era Jó, missionária, estava dizendo que precisava conhecer mais a Deus porque ele não conhecia Deus antes, imagina aí você. Deixa eu dizer uma coisa. A luta de Jó não matou Jó, não acabou com Jó, não destruiu com a vida de Jó. Tirou muitas coisas, mas Deus destruiu tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe qual foi o maior objetivo da luta de Jó? Fazer Jó conhecer mais o Deus que ele servia. Fazer Jó conhecer mais o Deus que ele estava clamando. Fazer Jó conhecer mais o Deus que era na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que está acontecendo na tua vida só tem um objetivo. Qual? Fazer você conhecer mais o Deus que você serve. Deus está dizendo para você: conheça mais a mim. Deus está dizendo para você essa madrugada: ande mais comigo. Eu quero ter relacionamento com você. Isso que está acontecendo aqui agora nessa live é simplesmente uma sala. É simplesmente uma sala virtual onde a comida está sendo servida. Aleluia. Eu e a missionária aqui somos o garçom. Estamos aqui trazendo a comida para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não se contente só com a sala. Deus quer entrar no teu quarto aí agora. Deus quer estar contigo no teu trabalho. Deus quer estar contigo lá naquela sala onde tu trabalha. Deus quer estar contigo lá naquele ambiente onde tu trabalha. Deus quer andar contigo, quer caminhar contigo, quer dormir contigo, quer acordar contigo, quer viver contigo, quer estar o tempo todo contigo. Eu quero dizer para você agora, meu irmão, tudo que tu está passando, minha irmã, só serve para uma coisa: o quê? Para você conhecer mais a Deus. Agora depende de você, depende de sua atitude. Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que era para matar, não matou. O que era para destruir, não destruiu. O que era para acabar, não acabou. O que era para morte, virou vida. O que era para ser derrota, virou vitória. Recebe essa palavra aqui agora. Eu estou como um profeta de Deus, profetizando para você e dizendo para você agora: o que é para morte vai ser vida. O que é para derrota vai ser vitória. O que é para te afastar de Deus vai te aproximar de Deus. Deus está dizendo aqui hoje: essa luta não vai te matar, vai te deixar mais forte. Alguém já disse: aquilo que não nos mata nos fortalece. Se tu não morreu até agora, é porque Deus te sustentou, é porque Deus te colocou de pé. E eu quero dizer para você nessa madrugada: se levante hoje, tome uma postura diferente hoje e entenda, nesses 3 dias de campanha, para o teu Deus não existe causa impossível. E você vai testemunhar ainda. Eu ainda vou receber uma mensagem sua. É um pouco difícil, a gente recebe muita mensagem, é difícil responder as pessoas, mas eu ainda vou receber uma mensagem, você dizendo: missionário, Deus falou comigo naquele dia e Deus me livrou de uma luta muito grande e me deu vitória. E o nome de Deus foi glorificado na minha vida, foi glorificado na sua história. Eu quero dizer para você: se acalme. Teu Deus tem um poder e teu Deus tem um controle. E por fim, eu deixo uma última história. Uma criança, missionária, perguntou ao seu pai: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai não soube o que fazer na hora. De repente passou um avião. Quando o avião passou no céu, o pai disse assim: meu filho, qual é o tamanho daquele avião? A criança olhou para o céu e disse: papai, pelo que eu estou vendo aqui, o avião é pequeno. Então, pela métrica do que você está vendo, pelo tamanho do avião, para você, meu filho, qual é o tamanho de Deus de acordo com o tamanho do avião? O menino disse assim: papai, se for pelo tamanho do avião que eu estou vendo agora, então Deus é pequeno, porque para mim, da distância que o avião está, o avião é pequeno. Sabe o que o pai disse? Entra no carro, vamos comigo no aeroporto. Chegou no aeroporto, tinha um banho internacional grande parado. O papai pegou a criança pela mão, levou ela até a sala de embarque. Quando fez a criança olhar lá para a pista de decolagem, a criança olhou, quando viu o avião, ficou com o olho arregalado. Disse assim: meu filho, me diga uma coisa, qual é o tamanho desse avião? E a criança, com toda a singeleza possível, disse assim: papai, esse avião é enorme. Esse é enorme, meu filho? É. Então, de acordo com o que você está vendo o avião agora, para você, qual é o tamanho de Deus? E a criança disse: papai, Deus é enorme. Sabe o que o pai disse à criança? Então, meu filho, a partir de hoje, entenda uma coisa: quanto mais longe de Deus você estiver, menor ele vai ser para você. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior ele vai ser para você. Deixa eu dizer uma coisa: sabe por que tu está pensando em morrer, em desistir? Sabe por que tu está tomando remédio para dormir? Porque tu não entendeu ainda o tamanho do teu Deus. Mas essa é uma madrugada que Deus está libertando a tua alma desse remédio. Deus está libertando a tua alma dessa depressão. Deus está libertando a tua alma dessa síndrome de pânico, de ansiedade, essa síndrome de derrotado e derrotada. Eu quero lhe dizer hoje: teu Deus é maior que o teu problema. No final de tudo, eu lhe pergunto: Jó morreu, missionário?
Jó foi destruído, missionária? Jó ficou longe de Deus? Jó ficou mais perto? E no final de tudo, a Bíblia diz assim: e Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha. 7.000 ovelhas, 14. 1.000 juntas de bois, 500 juntas de bois, 1.000. 500 juntas de jumento, 1.000. Funcionário em dobro, tudo em dobro. Agora eu lhe pergunto, missionária, Jó tinha quantos filhos? 10. E Deus deu quantos filhos? 10. Peraí, se é tudo em dobro, e a própria Bíblia fala que quando Deus foi restituir a história de Jó, Deus deu tudo em dobro. Então se Jó tinha 10 filhos, era para Deus dar quantos filhos a Jó? 20. Mas a Bíblia diz que Deus deu quantos filhos? 10. Eu lhe pergunto, Deus erra? De forma nenhuma. Deus falha? De jeito nenhum. Deus é imperfeito? De jeito nenhum. Então me diga, se a Bíblia diz que Deus deu 10, ele tinha 10, e Deus deu 10, a conta está errada. Porque se a Bíblia diz que foi o dobro, era para ser 20. Mas só que Deus não erra. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: filhos são heranças do Senhor. A Bíblia que diz isso: filhos são herança do Senhor. E Jó tinha 10 filhos na terra agora e 10 filhos no... Então eu quero te dizer uma coisa: Deus é perfeito. Quando Ele fizer na tua vida, vai ser perfeito. Quando Ele fizer na tua família, vai ser perfeito. Então recebe essa palavra, escreve aqui agora, escreve e diga assim: quando Deus fizer na minha vida, vai ser perfeito. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu não posso ficar de joelho, mas a missionária vai orar pela tua vida, porque eu sofri um acidente e estou com os joelhos machucados. Mas a gente vai estar orando por você agora, tá bom? Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Depois de tudo isso, eu só sei dizer uma coisa: que o meu Redentor vive e que vai se levantar para nos dar vitória. Se Ele sentado, meu amor, faz grande coisa, imagina Ele se levantando para nos dar vitória. Então faça que nem Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Lavar e a sérgia e que por fim vai se levantar sobre a terra. Glória. Creia que Ele é Deus. Pega o teu pedido, pega o exame, pega o processo, coloca diante do Senhor agora. Pega esse remédio aí agora. Pega esse remédio, isso mesmo, vai. Pega a caixa desse remédio, coloca ele no joelho aí agora. Você que está tomando remédio para dormir, tomando Rivotril. Você que está tomando remédio para dormir, para depressão, para ansiedade, para síndrome de pânico, para síndrome de... Você que recebeu o diagnóstico médico, pega esse diagnóstico agora. Você que está tomando remédio que alguém passou, é claro que existe a mentalidade humana que Deus deu, mas pega esse remédio agora. Nós iremos orar pela tua vida agora. Deus está me dizendo aqui agora: pega a certidão do casamento. Meu Deus, pega, vai lá correndo. Do teu casamento. Deixa agora o telefone em cima da cama e vai lá correndo. Coloca ela no teu joelho agora. Pega a foto que está lá na estante. Pega a foto da tua família, pega isso agora, vaciar. Deus precisa disso? Não. Deus precisa disso. É só uma atitude tua. Isso, é só usar a fé. Isso é só uma atitude. Tu vai só usar a tua fé. Usar a fé. Meios humanos não traz vitória. A gente está aqui só crendo. A gente está fazendo a nossa parte. Deus vai fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Então pega aí agora. Isso é profético para a tua vida. É pega profético aí agora. mesmo. Pega aí, pega lá. Até o nome da abençoada que tá para destruir o teu casamento. Deus manda você pegar. Pegou aí, meu amor. Pega correndo. Isso mesmo. A leve, a sai. Pega aí o remédio, a certidão do casamento, o resultado do exame, até a biópsia, revorgue, a sergue, couve, a xanda. Deus manda pegar tudo, alergue, a sobre, couve, a sergue, até o lado que o homem dormia e hoje não está dormindo mais, porque saiu de casa. Se ajoelha, coloca a mão aí agora. A levar-se a andeleforgue minítria, a ladargue, a subriouve, a xanda. Esse remédio que essa semana tu foi lá, o diagnóstico, pega aí, porque Deus está pegando agora a causa que é impossível a você. Ele faz, torna Ele que eu vou provar que eu sou possível. Nós vamos colocar agora diante do Senhor. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Pega a tua causa aí agora, meu amor. Pega aí em nome de Jesus. Coloca embaixo do teu joelho. Um ato profético. Isso é um ato profético. Se você crê. Se você crê que Deus pode, usa a tua fé aí agora. Em nome de Jesus. Que pelo mesmo caminho que o homem foi embora, Ele vai tornar a voltar. O mesmo Deus que entrou dentro de uma UTI, curou a minha filha, Ele manda te dizer que está nessa hora entrando dentro da UTI.
Em nome de Jesus. Está entrando dentro do hospital. Alerga, sergue, couve, achanda. Alô, Bedevarga, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Nós pedimos a Ti, Senhor, em todo nome de espírito Jesus. de morte, Senhor. Entra, Senhor, agora. Toda depressão, em nome Deus. de Jesus, todo investimento do diabo contra famílias, contra casamentos, Pai. Nós queremos clamar agora, Deus. Nós queremos te pedir agora, Senhor. Toma esse barçuído, esse exame, toma essa foto, toma, Senhor, esse remédio, em tuas mãos agora, em nome de Jesus, esse resultado que era impossível para ele e para ela, faz agora o milagre. É labor que vivia espírito de morte, bate retirada essa doença agora, em nome de Jesus. Depressão, cura, restauração, renovo em agora. Nome de Jesus, em nome Pai. de Jesus, faça o milagre, Senhor. Em nome de Jesus, opere maravilhas para a glória do nome do Senhor. Repate, ferga, serga, alabutre, mitrefa. Faça um milagre, meu Deus, porque Tu és grande. Entre agora, toque. Essa mulher venha sentir a Tua cura. Essa mulher venha sentir queimando. Alavasse o Inderecobe darachanda. Porque Tu és o Deus que faz a cura. Em nome de Jesus. Nós queremos amém. clamar, Senhor. Sim, meu Pai, em nome de Você Jesus. que nesse momento está aí agora acompanhando. Você que nesse momento está aí agora intercedendo. Quero dizer para você, essa é uma noite de libertação de Deus para a tua casa. Essa é uma noite de libertação de Deus para a tua família. Essa é uma noite de libertação de Deus para você. Libertação de quê? Libertação de remédio. Deus hoje falou comigo profundamente no meu coração. Eu estou libertando pessoas hoje. Deus não te fez para ser dependente químico de remédio. Tem gente que está viciada em remédio para dormir. E Deus está dizendo hoje, joga fora. Dorme em paz. Porque eu, Senhor, estou acordado. Estou trabalhando. Estou agindo pela tua vida nessa madrugada. Não é amanhã, é hoje. Essa campanha está se encerrando hoje. E eu quero ver teu testemunho. Eu quero receber tua mensagem. E eu quero ouvir você me dizer, como Jó disse: antes eu conhecia a Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aquilo que era para te matar não vai te matar, vai te deixar mais próximo de Deus. Senhora Renata vai dar as considerações finais. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Meu amigo Eric Melo, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Ei, segunda-feira estamos de volta. Em nome de Jesus, fazer que Jesus é bom e o diabo não presta nas nossas lives. Sexta-feira. Lembrando que amanhã nós vamos estar em Sorocaba, São Paulo. E lembrando também que sexta-feira o Eric vai estar ministrando na nossa igreja. Você que ainda não conhece, siga aí nas redes sociais, vale a pena. Homem de Deus, que tem compromisso com Deus, primeiramente, e que com certeza leva a obra do Senhor, com certeza fazendo a diferença. Em nome de Jesus. Deixa eu dar uma dica. Se você desejar acompanhar algumas mensagens, além do Facebook, além do Instagram é Eric Melo de Oliver. Você pode acompanhar no YouTube. Eu tenho mais de 20. Eu acho que não, acho que ele tem mais de 40, 50 mensagens lá no YouTube, tá bom? Então você pode acompanhar lá, coloca lá Eric Melo, tem mensagem para tua casa, para tua família e para tua vida, tá bom? Deus abençoe sua vida. E lembra-se disso, dorme em paz, porque teu Deus está acordado. Deus tá abençoe bom? a tua vida, fica na paz.